Macroeconomia. Uma análise profunda do funcionamento da economia global. A macroeconomia é um ramo essencial da ciência econômica, que estuda a economia como um todo, focando nos grandes agregados econômicos e nas inter-relações entre eles. Diferente da microeconomia, que analisa decisões e comportamentos de indivíduos e empresas, a macroeconomia busca entender fenômenos de escala nacional e global, como crescimento econômico, inflação, desemprego, políticas econômicas e crises financeiras. Este estudo é fundamental para governos, investidores, empresas e para toda a sociedade, pois ajuda a formular políticas públicas que promovem a estabilidade e o desenvolvimento sustentável. A seguir, vamos detalhar os principais conceitos, teorias, indicadores e desafios que compõem o vasto campo da macroeconomia. A origem e o desenvolvimento da macroeconomia. A macroeconomia, enquanto disciplina formal, ganhou destaque principalmente após a Grande Depressão dos anos 1930, quando economistas começaram a buscar explicações para as crises econômicas que afetavam países inteiros. O economista John Maynard Keynes foi um dos pioneiros, com sua obra A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, 1936, que mudou o paradigma econômico ao defender a intervenção do Estado para combater desemprego e recessão. Antes de Keynes, prevalecia a crença no laissez-faire, a ideia de que o mercado se autorregula. Desde então, a macroeconomia evoluiu muito, incorporando diferentes teorias e modelos que ajudam a entender as complexas dinâmicas econômicas. Principais agregados e indicadores macroeconômicos. Produto Interno Bruto, PIB. O PIB é a medida mais usada para representar a riqueza gerada por uma economia. Ele pode ser calculado de três formas principais. Pelo lado da produção, soma dos valores adicionados em todos os setores produtivos, indústria, serviços, agricultura. Pelo lado da renda, soma das remunerações pagas a trabalhadores, lucros das empresas, impostos menos subsídios. Pelo lado da demanda, soma do consumo, investimentos, gastos do governo e saldo da balança comercial, exportações menos importações. O crescimento do PIB indica expansão econômica, enquanto sua queda sugere recessão. Inflação e deflação. A inflação é o aumento contínuo e generalizado dos preços. Ela pode ser causada por inflação de demanda, quando a demanda por bens e serviços supera a oferta. Inflação de custos, quando aumentam os custos de produção, como salários e matérias-primas. Inflação inercial, fenômeno em que a inflação passada influencia expectativas futuras, causando um ciclo. Já a deflação é o oposto, queda generalizada dos preços, que pode levar à retração econômica e aumento do desemprego. Desemprego. A taxa de desemprego é uma medida-chave da saúde econômica. Economistas classificam o desemprego em friccional, pessoas que estão entre empregos; estrutural, causado por mudanças na economia, como tecnologia; cíclico, relacionado às fases do ciclo econômico, aumenta em recessões; sazonal, decorrente de variações sazonais em setores específicos. Balança comercial e conta corrente. A balança comercial é o saldo entre exportações e importações de bens. Quando as exportações superam as importações, há superávit comercial. O contrário gera déficit. A conta corrente inclui também serviços, rendas e transferências unilaterais, sendo uma parte fundamental das contas externas de um país. Taxas de juros e política monetária. A taxa básica de juros influencia diretamente o custo do crédito, o consumo, os investimentos e, consequentemente, a inflação. O Banco Central atua ajustando a taxa de juros para controlar a inflação, aumentando juros para conter gastos excessivos, estimular a economia, reduzindo juros para facilitar empréstimos. Câmbio e política cambial. A taxa de câmbio pode ser flutuante, fixa ou controlada, e impacta diretamente o comércio exterior, a inflação e a competitividade dos produtos nacionais. Teorias macroeconômicas fundamentais. Keynesianismo. Defende que a economia nem sempre se autorregula e que o governo deve intervir para estimular a demanda agregada, especialmente em períodos de crise. Monetarismo. Liderado por Milton Friedman, enfatiza a importância do controle da oferta monetária para combater a inflação, defendendo menor intervenção estatal. Teoria dos ciclos reais. Propõe que as flutuações econômicas são causadas por choques tecnológicos
e não por mudanças na demanda agregada. Nova macroeconomia keynesiana. Combina elementos keynesianos com modelos microeconômicos, enfatizando rigidez de preços e salários como causa de desemprego. Políticas macroeconômicas. Ferramentas para estabilidade e crescimento. Política fiscal. Expansiva. Aumento de gastos públicos e redução de impostos para estimular a economia. Contracionista. Corte de gastos e aumento de impostos para conter a inflação. Política monetária. Expansiva. Redução das taxas de juros para incentivar consumo e investimento. Restritiva. Aumento das taxas para controlar a inflação. Política cambial. Intervenção direta no mercado de câmbio para estabilizar a moeda e manter a competitividade. Ciclos econômicos e crises. As economias passam por ciclos que refletem períodos de crescimento e recessão. Expansão. Crescimento robusto. Aumento do emprego. Pico. Economia operando em plena capacidade. Recessão. Queda do PIB. Aumento do desemprego. Depressão. Recessão profunda e prolongada. Recuperação. Retomada gradual da atividade. Crises financeiras, como a crise de 2008, mostram a vulnerabilidade das economias e a importância de políticas macroprudenciais para prevenir colapsos. Desafios atuais da macroeconomia. Globalização. A interconexão das economias cria oportunidades e riscos, como a transmissão rápida de crises e a necessidade de coordenação internacional. Desigualdade econômica. Cresce a preocupação com a concentração de renda e as consequências sociais da desigualdade, que impactam o crescimento sustentável. Mudanças tecnológicas. Automação e digitalização alteram mercados de trabalho e produtividade. Sustentabilidade. Pressão para que o crescimento econômico considere impactos ambientais e sociais. Como a macroeconomia impacta o dia a dia do cidadão. Inflação alta. Reduz o poder de compra. Juros elevados. Dificultam crédito e financiamentos. Desemprego. Reduz renda familiar e consumo. Câmbio instável. Afeta preço de importados e viagens. Políticas públicas. Influenciam serviços como saúde, educação e segurança. Exemplos práticos de aplicação da macroeconomia. O Brasil enfrentou hiperinflação nos anos 1980 e 1990. As políticas de estabilização macroeconômica, como o Plano Real, 1994, ajudaram a controlar a inflação e estabilizar a economia. Durante a pandemia da Covid-19, governos e bancos centrais adotaram políticas fiscais e monetárias expansivas para mitigar os impactos econômicos. A recente alta do petróleo afeta diretamente a inflação e o câmbio, mostrando a importância do entendimento macroeconômico para setores estratégicos. A macroeconomia é uma ciência dinâmica, que integra teoria, dados e políticas para compreender e gerir a complexidade das economias modernas. Seu estudo é vital para garantir que governos, empresas e indivíduos tomem decisões informadas, promovendo crescimento, estabilidade e melhoria na qualidade de vida.